Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne, com suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje eu quero mostrar um projeto simples, mas bastante interessante, que eu precisei desenvolver por conta de um problema num outro projeto. Eu estou trabalhando um robô, tá? E este robô, ele precisa de um número de dispositivos, de acessórios, no caso aqui, por exemplo, sonar, eu estou usando 3, mais controle de motor, e mais alguns outros dispositivos, inclusive um LCD, e a questão é que o número de pinos no microcontrolador que eu selecionei é pequeno. Então, a primeira resposta a um problema desse seria o coprocessamento. O que eu achei bastante divertido e foi o que eu fiz. O que eu quero apresentar hoje é um controle para o sonar aqui. Eu transformei este sonar através deste microcontrolador PIC, pequenininho aqui, que é um PIC 12F 1822, num sonar I2C. Ou seja, este sonar agora responde I2C a um Arduino ou outro microcontrolador. Claro que muitos podem pensar, poxa, mas se você usasse um Arduino, você teria o número de pinos necessários para o controle, que você precisa dos vários dispositivos. Sim, mas eu não teria a área de programa, por exemplo, necessária. E como o microcontrolador em si, o módulozinho já estava escolhido, eu não tinha como fazer. No caso aqui, eu estou apresentando com o Arduino para facilitar o entendimento deste hardware aqui, que é o mais importante, Este hardware aqui, que eu já comecei, já fiz as plaquinhas, para ele, para esse controle aqui, E o Arduino aqui, no caso, vai só me ajudar a fazer. Só para ter ideia, o microcontrolador que eu selecionei foi esse cara aqui, ele é um Siduino, e ele usa aqui um SAM, um ARM da Atmel, um SAM-D, tá? Que nada mais é que um Cortex M0 Plus, e como vocês podem notar, o número de pinos aqui é extremamente reduzido, tá? É esse microcontrolador que eu vou usar no controle do robô, que eu vou apresentar em breve aqui no canal, tá? Hoje eu vou mostrar o controle aqui apenas para facilitar, já que aquele microcontrolador, vou colocar ele de volta aqui, este cara usa 3E3, então eu tenho que fazer algumas adaptações, já que aqui eu estou trabalhando com 5 volts. E isso eu vou apresentar também, como é que eu fiz isso, também é bastante interessante, ok? Então, como eu falei, isso aqui eu estou usando I2C. Esse I2C eu estou usando por registrador, eu vou apresentar na parte da teoria as funções, basicamente, que eu uso aqui, tanto para o I2C, conversar com o Arduino ou com qualquer outro, e as funções de controle do sonar, tá? Como é que eu fiz as funções de controle do sonar, ou seja, aqui eu não estou usando nenhuma biblioteca Arduino para controlar isso aqui, é o PIC que está fazendo o controle tanto desse cara e respondendo via I2C ao Arduino ou outro microcontrolador. O I2C aqui é um slave, ok? E aqui eu também tenho o controle I2C para esse display 20x4 que eu também pretendo aplicar no robô, ok? Então, na parte da teoria, a gente vai ver esse programa. Agora, vamos ver um pouquinho da prática, o funcionamento, Só ligar a fonte aqui, ele já programa, tá? E já está dando a medida aqui, tá? Se eu aproximar aqui, que acho que vai dar para ver ele entrando aqui, Vamos colocar ele em 6 centímetros certinho ali, Pronto. 6 centímetros, tá? Eu coloquei aqui dentro, tá? No controle, a possibilidade de envio tanto da medida em
centímetros como em polegada, tá? Isso é programável via registrador interno aqui. E também o tempo, tá? Eu tenho um tempo aqui de captura, ou seja, apesar dele ser um I2C, ele continua fazendo sempre a leitura e guardando a última leitura feita dentro de um registrador. E sempre que o I2C, né, que o mestre faz a solicitação, ele entrega essa última leitura, ok? Sempre vai fazer essa última leitura. E este tempo de programação aqui, né, é feita também pelo mestre, ok? Ele tem um default que fica nele, mas assim que você faz a inicialização, você pode gravar esse novo tempo e também como é que você quer a medida, se em centímetros, se em polegadas, ok? Vamos lá para 4, por exemplo, aqui, ó, 4, acho que dá para ver aí em cima na régua, né? Eu não estou trabalhando com medidas, vamos dizer assim, quebradas, na verdade, com medidas fracionadas, né? Então é sempre um inteiro que eu estou passando, tá? O valor é sempre inteiro aqui. E aí na teoria a gente vai ver isso, ok? Um detalhe antes conforme eu vou colocar lá também, eu tenho aqui condição de colocar endereços, ou seja, eu posso usar, né, aqui, por conta do número de pinos, até 4 dispositivos desse aqui, tá? Até 4 dispositivos desse. No robô eu tenho apenas 3, ok? Então vamos lá para ver essa teoria e depois a gente retorna. Bom, senhores, vamos lá dar uma olhadinha aqui no programa, né, I2C Slave, né, que eu fiz para o PIC12F1822. Eu não vou me alongar muito nas explicações, eu vou me ater basicamente às funções ligadas ao sonar e ao I2C, tá, e explicar um pouquinho da int. E recomendo que vocês, na medida do possível, estudem, caso tenham interesse, esse código, tá? Eu vou deixar o link aí nas descrições para que o download possa ser feito, tá? Vamos lá. Direto aqui, ó, dentro do main, né? Eu tenho a inicialização do sonar e tenho a inicialização do I2C, tá? Claro que tem todo antes, o clock, pinos, aquela coisa toda, mas como eu falei, isso aqui é meio padrão no PIC, não tem muito o que dizer, tá, sobre isso. Na parte da inicialização do sonar, do HCSR04, tá? O que eu posso dizer é que o que eu faço basicamente aqui é configurar os pinos, tá? No caso RA4 para entrada, porque é onde vai estar ligado o eco, e RA5 para saída, como saída, porque é onde vai estar ligado o trigger. E em seguida vou configurar o meu timer, tá? O timer 1, tá? Eu desligo o timer, limpo o registrador do timer e em seguida, tá, seleciono de onde vai vir o clock, tá, que é o system clock no meu caso aqui, e qual que é o pré-scale que eu quero usar aqui, tá, que é 1 para 2 no caso, tá, porque é a partir deste timer que eu vou coletar o tempo para poder fazer a distância, lembrando que tudo isso é de acordo com o clock que você estiver usando, tá. Então, lá na inicialização eu digo qual que é o tamanho do clock, isso tudo tem que estar certinho para que o seu tempo fique correto, ok? Voltando aqui, ó, eu tenho a inicialização do meu I2C, aqui eu mando, né, digo qual é o speed, só que isso aqui só é válido quando é master. Quando não é master, né, é um slave, isso aqui não é válido, mas esta rotina aqui inicializa tanto serve para inicializar master como slave, como eu uso sempre a mesma, então aqui o slave, isso aqui fica perdido. Vamos lá dar uma olhada nessa função, tá aqui, ó, tá? Como eu falei, eu não estou lidando com o master, então eu nem vou detalhá-lo aqui, tá? Esse clock fica inválido, porque aqui o mode, então quando eu passo ele já cai aqui dentro. Então aqui dentro o que ele faz? Ele basicamente vai desabilitar o slew rate, tá? Do clock, tá? Que é para manter o clock ali, né, com 100 kHz, que é basicamente o que eu quero usar. Aqui, ó, ele vai inicializar, né, no modo slave 7 bits, ok? Aqui ele habilita o clock stretching, que permite que o slave, por exemplo, abaixe o clock, pedindo que o master aguarde um pouco. De repente ele tem que processar alguma coisa, ele faz um clock stretching, tá?
Então é através aqui desse registrador que você faz isso. Aqui eu estou habilitando o int por colisão. Caso haja uma colisão, ela vai gerar uma interrupção. Só que eu não estou tratando, tá? É apenas para ela gerar uma interrupção e eu ficar sabendo através de um bit, por exemplo, que aconteceu isso. E aqui na sequência, né, eu preciso colocar dentro desse registrador qual vai ser o endereço I2C selecionado. Isso é feito através dessa função aqui, que vai fazer o quê? Ela vai ler, tá, os bits, os pinos de I/O, desculpa, RA0 e RA3, tá? RA0 é lido aqui e RA3 aqui, ó. Então, lendo isso aqui, o que eu faço é simplesmente uma lógica OR com essa variável que eu criei aqui, que é 0. Então, se esse cara estiver fechado, tá? Se ele estiver fechado, eu vou fazer uma lógica com 1. E esse cara, se estiver fechado, eu vou fazer uma lógica com 2. Então, de acordo com o que eu agora ler aqui, 0, 1, 2 ou 3, eu vou setar um desses endereços aqui, ó, 0C, 0E, 010 ou 012. Eu posso ter um desses endereços aqui no barramento I2C para esse sonar. Então eu posso ter mais de um sonar, como eu já coloquei, que essa é a ideia desse projeto, tá? Na verdade eu posso ter aqui até pelo menos 4 dispositivos, né, I2C nesse padrão. Voltando aqui, né, no main, em seguida aqui, ó, eu saí dessa configuração. Esse init config finaliza as configurações, limpezas de bit, inicialização das interrupções de periférico, globais, tudo. Dá uma olhada lá, vale a pena estudar, né? Aqui já limpo o WDT e vou entrar num laço eterno, que a ideia é coletar aqui desse I2C map, que é uma variável importante, que eu vou dar uma detalhada nela rápida agora, que é o seguinte. Ela está inicializada aqui, ó. São os meus registradores, é um mapa de registrador. Eu tenho 5 registradores internos. Os 2 primeiros bytes, ou seja, os 2 primeiros endereços, tá, são para quê? Para colocar o valor convertido, ou em centímetros ou em polegadas. Esse terceiro byte eu vou configurar dizendo se eu quero que a conversão seja feita em centímetros ou se a conversão vai ser feita em polegadas. 0 aqui para mim é centímetros, 1 polegada. E esses 2 últimos é o tempo de captura, é o tempo de leitura do sonar. Tá? O meu valor mínimo aqui sempre é 100 milissegundos. Esse valor FA aqui, 250, né? Lembrando que são 2 bytes, porque eu vou colocar ele dentro desta variável de 16 bits. Ou seja, em teoria você poderia fazer uma conversão, uma leitura do sonar a cada 65.535 milissegundos, com um FF aqui, por exemplo. O menor valor é 100, seria 100 milissegundos, que eu acho que está bem de acordo. Uma outra variável bastante importante aqui, ó, é esse I2C reg ADDR aqui, ó, que é o ponteiro. Eu uso para ponteiro quando eu vou escrever ou ler. Esse cara é o cara que aponta, ok? Então, voltando aqui, eu acho que agora a gente já pode ir direto para a parte de... Eu tenho aqui, deixa eu aumentar aqui, vamos lá. O vetor de interrupção do PIC é sempre o mesmo. O que eu faço é verificar se os bits que eu configurei, né, estão setados. Por exemplo, o bit de interrupção está setado? Sim. E o bit que diz se a interrupção é de I2C também está setado, então houve uma interrupção. O que eu faço aqui é avisar lá na função main. Essa variável vai dizer que eu estou recebendo um valor I2C, então ela vai fazer uma trava, tá? Ela vai fazer uma trava naquele momento, ok? Em seguida, eu vou partir para receber o I2C, né? Eu vou fazer esse desvio para essa função. Na volta da função, eu vou limpar o bit, o flag bit, né, que me avisou da interrupção, e vou liberar a função main para continuar, ok? Agora vamos ver, né, como é que essa funçãozinha aqui está trabalhando. Ela é bem simples, tá? Vamos vir aqui, ó. Tá aqui, ó. O rec I2C int, né? O que ele faz? Esse bit aqui, ó, este bit está dentro deste registrador, né?
o status reg 1, né, SSP1. Então eu verifico primeiro de tudo se o que eu acabei de receber, o último byte recebido, é endereço ou dado. Se aqui tiver um 0, é porque é endereço. Então eu já caio aqui dentro, zero o meu contador de bytes, tá? Limpo o meu buffer, porque o que vai ter lá dentro é o endereço do escravo, e pergunto aqui no mesmo registrador, aqui em cima, eu tenho também um bit que me informa se é leitura ou escrita, porque o endereço ele muda, né? Por isso que é 7 bits, aquele bitzinho que vai fazer o que? Informar, né, se é leitura ou se é escrita. Se for uma leitura, eu já começo a colocar o meu ponteiro do mapa de registros em 0, tá? Limpo qualquer possibilidade de colisão e coloco para a saída já o que? O que está dentro do meu mapa de registradores na posição 0. E em seguida vou incrementar. Então de cara eu já coloco o que está na posição 0 para a saída, que é justamente o valor, tá, da leitura, o MSB da leitura, em centímetros ou polegadas. Caso seja dado, ou seja, passou a parte do endereço, eu vou incrementar o meu contador de bytes, ou seja, ele aqui já vai para 1, e aqui, ó, eu vou limpar o buffer. E aqui eu pergunto novamente, é leitura? É tentativa de leitura? Se é um multi-head, porque eu já recebi aqui em cima. Se for, novamente eu limpo a colisão e coloco o que para a saída I2C? O próximo byte do meu mapa, né, meu mapa dos registradores, que seria o byte lá, o próximo byte, e incremento novamente porque a multileitura, né, vai continuar. Pode continuar no caso, né? Agora, se não for uma tentativa de leitura, com certeza é escrita. O que eu vou fazer? A primeira verificação é a contagem do byte. Veja que esse byte ele vai estar em 1. Tá? Se é a primeira tentativa de escrita, ele vai estar em 1. Por quê? Com certeza eu vou mandar primeiro o endereço, tá? Do registrador que eu quero escrever, aqui no mapa de registradores. Então eu tenho que já carregar o valor, vou tirar o valor que recebi no I2C e vou colocar dentro da variável que vai apontar em seguida para o registrador. Por quê? No próximo byte que vai ser dados, ele vai cair aqui, ó, porque já não vai ser mais 1, porque ele incrementou mais uma vez e vai continuar assim. E eu vou escrever o dado dentro do registrador, do endereço que eu coloquei aqui, ó, tá? E vou incrementar. Por quê? Porque também é possível um multi-write, ou seja, uma escrita múltipla de bytes, né? E vou continuar assim. Na saída de tudo, eu sempre verifico qual é a posição ou o tamanho do meu registrador, né? O meu ponteiro, e eu nunca vou deixar ele passar do tamanho. Eu não quero que ele ultrapasse o tamanho da minha matriz que está guardando os dados. E aqui aquela básica, né? Que é a resposta em ACK para o master, ok? E aí eu acho que por último, né, cabe aqui a gente voltar aqui e falar sobre a parte do cálculo da distância, né? O cálculo da distância, como é que eu faço ele aqui? Tá aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Acho que já vai dar para entender aqui. Bom, eu começo zerando o valor, tá? No meu timer 1, tá? Em seguida eu vou enviar um pulso de 10 microsegundos, porque é assim que eu ativo o sonar. Eu tenho que pulsar 10 microsegundos. Então eu levanto o pino de trigger, aguardo 10 microsegundos e em seguida abaixo. Eu fiz um pulso de 10 micro, então o sonar se coloca em prontidão e aí eu começo a analisar o pino de eco. Enquanto ele estiver em 0, eu permaneço aqui. Quando ele levantar, ou seja, ele for para 1, eu ativo o meu timer, eu imediatamente ligo o meu timer. Tá vendo aqui? É timer on. Aqui eu zerei ele, então ele começa a contagem, tá? A partir disto, eu caio aqui embaixo e analiso o que? O pino, o estado do pino. Agora ele está em 1. Então, enquanto estiver em 1, ele vai ficar nesta linha aqui. Quando ele sair de 1, ou seja, ele descer, é porque ele já tem a medida, tá? Quando ele desce, ele tem a medida, eu faço o que? Eu paro imediatamente o timer, ok?
e venho aqui nestas linhas de baixo e vou fazer o quê? No meu mapa de registradores, na posição lá, aquela posição, a terceira posição me diz se 0 é centímetro, se 1 é polegada. Então, se aqui tiver 0, eu vou fazer a distância através desse cálculo. Eu vou pegar o TMR1 e vou dividir por 58,82, ok? O valor que eu vou ter é um int, eu não estou passando o valor quebrado, tá? Eu passo o valor inteiro, tá? Então eu vou calcular isso e vou devolver um inteiro, tá? Dentro de distância. Se este valor aqui, ó, for 1 e não 0, então o retorno tem que ser em polegada. Então é o tempo que eu medi ali, né, dividido por 148, tá? Dá certinho o valor que vocês viram aí nos testes, né? E aqui eu retorno a distância, tá? Aqui. Senhores, percebam que aqui, talvez vocês não estejam vendo esse clear WDT. Então dá aquela impressão de que ele vai resetar a qualquer hora, mas não, ele está aqui dentro, tá? Esse delay milissegundos está aqui, ó. E o que ele faz é, eu pego o tempo que está aqui dentro, né, do counter timer I2C, que também foi puxado do meu mapa de registradores, tá? E vou decrementando ele aqui, ó. E a cada decremento eu aguardo 1 milissegundo e faço o que? Limpo o meu WDT. Por isso que você não corre o risco de ter um reset por WDT aqui com essas funções, ok? Bom, senhores, então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, peço por favor para deixar aquele like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, né? Ative aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Inclusive eu vou trazer nos próximos vídeos um controle I2C dos motores, tá? E na sequência o próprio robô, e aí pretendo fazer uma série de vídeos também desenvolvendo aí a lógica de controle desse robô, que eu vou explicar qual é a ideia, que acho que vai ser bastante interessante, tá? Então é isso. Por hora é só. Agradeço a todos que assistiram até agora e até o próximo vídeo.